Porque durante muito tempo... Opa, começou a ser gravado aqui. Durante muito tempo, gente, eu focava muito... Eu vi uma palestra legal sobre a experiência do cliente. Ai, que legal, vou implementar isso aqui. Eu implementava, que era legal, mas não necessariamente porque aquilo gerava mais dinheiro para minha empresa ou que fizesse meus clientes ficarem mais. Então, é extremamente importante a gente sempre estar fazendo esse check de realidade, né? E para garantir, gente, esses 3 objetivos, né, que aqui eu posso traduzir no aumento do lifetime value, que é o LTV, né, que representa o dinheiro que o cliente vai deixar na sua empresa até o resto da vida dele, né? A expansão, preciso gerar expansão, que é essa questão do cliente comprar mais, né? E a advocacia, que é o cliente ser advogado da sua marca, ele falar bem de você para todo mundo, falar de você em redes sociais, etc., né? E para garantir que isso tudo aconteça, gente, eu tenho que estar o tempo todo medindo, gerindo os resultados, acompanhando isso. Não dá para eu simplesmente implementar o processo e soltar. Então, gente, como líder, é muito importante que eu tenha esse foco em fazer os clientes ficarem mais, comprarem mais e indicarem mais. Então, vamos lá, gente, para as nossas 5 grandes lições aprendidas em Customer Success. Primeira grande lição que eu aprendi, gente. Saia do automático. O que é sair do automático? Quando a gente fica com uma carteira de cliente, gente, é muito fácil eu entrar no automático e todo dia de manhã eu entro, olho meu e-mail, aí eu deixo os e-mails lá que são mais tensos, né, que a gente vai deixando um pouco mais para resolver no final do dia, e resolve ali os primeiros que estão mais fáceis, né? Aí termina de resolver os mais fáceis, pego aqueles e-mails mais tensos, vou sentar, tentar resolver o pepino de cada um desses clientes, aí discutir com o povo de produto, bati cabeça com o comercial, você botou cliente que não é good fit nada, você botou bad fit, vendeu produto que não existe, né, gente? Quem nunca? Não pegou essa situação, né? Tô vendo que vocês estão dando risada aí, porque vocês encaram com essa situação, né? Mas, enfim, fiz esse monte de coisa o dia todo, terminei o dia, falei, nossa senhora, tô exausto. Aí vocês vão acordar no dia seguinte, vão abrir o e-mail, vão resolver os e-mails mais fáceis, vão deixar os mais difíceis para depois, e esse ciclo, ele continua para sempre. Então, gente, a primeira coisa para a gente tentar virar um líder, quando eu tenho uma carteira de clientes, eu quero me tornar líder do time, eu tenho que sair do automático. Como é que eu saio do automático, gente? Pensar primeiro, de maneira geral, vou olhar para a minha carteira de clientes toda. Por que meus clientes estão me dando churn? O que aconteceu com os meus últimos churns? Qual foi o motivo? Será que foi o mesmo motivo? Será que foram motivos diferentes? Como é que eu poderia ter evitado esse churn na minha carteira? Eu não conseguiria ter evitado. Tá bom, mas o que você poderia ter feito para você identificar antes esse churn? O que será que faltou, né? Que tipo de cliente eu consigo expandir mais? Não vou só vender para o cliente e tal, mas para e pensa um pouquinho, qual tipo de cliente que é mais fácil para você vender? Qual perfil às vezes faz mais sentido você vender determinado produto? Qual perfil de cliente, gente, é o perfil de cliente que mais dá certo com determinado produto? Fazer esse tipo de reflexão é muito importante. E aí, outro ponto que é muito legal. Será que eu consigo ajudar outros times? Tipo o time de suporte, o time comercial, o time de produtos, a entregarem sucesso para os clientes? Como é que eu, Lilian, gerente de contas aqui da minha carteira, CSM, consigo ajudar outros times? Será que eu consigo colocar eles em reunião com clientes nossos? Será que vai ser bom para eles? Será que eu consigo selecionar clientes para testarem produtos? Se eu fosse CEO, gente, da ShotPay hoje, qual seria a minha prioridade, né? Baseado no que eu estou vendo na empresa toda. Então, para a gente sair do automático, é importante a gente se fazer essas perguntas, porque apesar delas parecerem óbvias, no dia a dia, gente, eu duvido que vocês estão pensando nisso o tempo todo. Duvido. É muito importante a gente conseguir se perguntar isso e conseguir fazer com que essas informações vão à frente.
Então, assim, descobriu que você está perdendo clientes, em sua grande maioria, porque tem um concorrente abordando a sua carteira, fala para o seu gestor, monta um plano já por conta própria. Fala assim, olha, eu sei que tem um concorrente nosso aqui abordando a minha carteira de clientes, eles estão abordando com essa proposta aqui, e o que eu acho que a gente pode fazer para reter os clientes? Então, já vai com uma proposta que se replique para outras pessoas também, né? Pensa aqui nesses clientes que você consegue expandir com mais facilidade e passa para a sua gestora ou passa para outras pessoas do time. Né? Fala, olha, pessoal, normalmente o produto tal, com este perfil de cliente, é um produto que funciona super bem. Então, vamos tentar vender para esses caras. Então, gente, o que é importante é vocês olharem para dentro da própria carteira e conseguir fazer essas informações irradiarem, tanto para os seus colegas, quanto para o seu gestor, quanto para o restante da empresa. Principalmente se você for aquele tipo de CSM, que é o primeiro CSM, que não tem gestor, responde direto para o presidente da empresa ou para o CEO. Então, se você é esse equipe, quando você faz esse tipo de coisa e acaba transmitindo para outros times, a probabilidade de você ir para uma liderança, gente, é muito maior, porque você está levando informação relevante para os demais times. Você não está só no automático do dia a dia de responder e-mail, resolver treta de cliente. Isso faz parte, mas não pode ser só sobre isso. Lição 2, pessoal. E aqui no final vou abrir para perguntas, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Mas se quiser já ir mandando no chat também, pode mandar que no final a gente passa. Lição 2, gente, talvez essa seja a lição mais importante. Customer Success é 80% dados e 20% relacionamento. Porque, gente, essa foi uma lição que eu aprendi, foi um pouco na marra. Porque na época que eu estava eu passei por 3 empresas, né? Estruturei a estratégia de 3 empresas, da Sambatec, da UAPA e do Moip. E agora eu estou indo para a minha 4ª, que é a ShotPay. Pessoal, quando eu estava na UAPA, a gente entrou muito nesse lado operacional, de responder muitos e-mails, conseguir resolver os problemas dos clientes, né? Conseguir ter um controle do que estava acontecendo na carteira. A gente media muito bem o nosso churn, a gente media a nossa expansão, a utilização do produto. Só que a gente não conseguia ter indicadores, gente, mais profundos. Então, assim, o que me ajuda a saber que meu cliente vai dar churn? Mas antes dele dar churn. Então, ter este tipo de dados, que foi uma coisa que a gente que eu levei muito para o Moip, foi o que tornou a minha estratégia de Customer Success eficiente, tá? E aí, gente, é muito importante tudo que eu for fazer ter um embasamento de dados. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Moip, o nosso processo de onboarding durava 3 meses, né? E aí, um belo dia, estava entendendo, né, mais dos processos da empresa, e aí as pessoas aí eu perguntei, né, gente, por que o onboarding tem 3 meses? Porque são 3 meses, 3, um número legal, é um mês para a pessoa entender do produto, o segundo mês para ela rodar, e o terceiro para a gente ter certeza. Então, me deram uma explicativa, uma explicação, gente, que não era muito embasada em dados. Era embasada aqui, ó. Deixa eu ver como é que está o vento, para que lado que ele está rodando, né? Então, uma coisa que é importante foi assim, eu olhei e falei, tá bom, como é que a gente vai abordar esse período de onboarding com dados? Eu peguei os 2 principais resultados que os clientes buscavam com o Moip, que era melhorar a conversão e diminuir a contestação das compras. E a gente estudou como é que esses 2 indicadores, que eram 2 grandes objetivos dos clientes, se comportavam ao longo do tempo. A gente acabou percebendo que esses indicadores oscilavam mais do que o normal nos 2 primeiros meses. Ou seja, meu onboarding tem 2 meses, não é 3. Agora eu tenho embasamento em números para entender sobre o meu onboarding, né? E aí, gente, por exemplo, o churn. Quem nunca foi pego de surpresa por um churn? Quem nunca o gestor chegou e falou assim, ô, Fernanda, e esse cliente aqui? O cliente saiu? Aí você faz assim, não sei. Aí você fica branco, você fica roxo, você fica pensando, ai meu Deus, eu vou ser demitido, é agora, é hoje. Por que isso acontece? Gente, eu já passei demais por isso, tá? Falar para vocês.
teve uma promoção minha, não vou falar em qual empresa, mas que eu tinha certeza absoluta que eu ia ser demitida. Meu chefe me chamou e falou, Lília, vamos conversar. Eu já olhei e falei, nossa senhora, ferrou. É hoje, já vou buscar minhas coisas. Mas não, estava sendo promovida. Mas isso aconteceu justamente porque nessa mesma semana um cliente tinha saído e eu não sabia por que ele tinha saído. E aí, gente, por que isso acontece? Quando a gente mede o churn, eu meço se aquele cliente saiu ou não. Então, quando eu consigo ter um indicador, por exemplo, que o meu cliente está usando menos o meu produto, eu consigo antecipar que esse cliente provavelmente vai sair daqui a pouco. Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a utilização do produto. Seu cliente... Vamos pensar no Netflix, gente. O Netflix, o que poderia indicar que a Lilian provavelmente vai cancelar a assinatura do Netflix dela? Eu passar a assistir menos episódios de série por semana, eu passar a navegar em menos áreas do Netflix, entendem? Então, é muito importante que eu tenha esses dados, que a gente chama de leading indicators, para orientar a minha estratégia. Então, o que isso quer dizer na prática, gente? Ao invés de eu só ir conversar com o cliente, ou só tentar resolver problema, eu consigo pegar o problema na causa raiz, e eu consigo agir antes do cliente tomar a decisão de sair. Então, eu percebi que a Lilian está assistindo menos episódios de série na semana, eu vou mandar uma notificação para ela falando de um episódio novo, de uma série que eu já não assisto há um tempo. Eu vou tentar mudar as recomendações que aparecem na página inicial para recomendações que eu, talvez, como Netflix, enquadre essas sugestões como mais interessantes para esse perfil de cliente da Lilian. Então, eu, como empresa Netflix, vou tentar fazer várias ações para evitar que a Lilian cancele o contrato e volte a assistir uma quantidade legal de episódios de série por semana, filmes no final de semana, etc. Então, gente, a ideia que o CS é 80% dados e 20% relacionamento é que o momento onde eu me comunico com o cliente, mando uma notificação, ligo para ele, ou faço um webinar, faço um treinamento, ele é a pontinha do iceberg. Por trás disso, precisa ter muito estudo e muito embasamento científico para eu garantir que aquela ação é a melhor ação para eu tirar meu cliente do risco ou conseguir expandir o meu cliente. Então, segunda grande lição é que CS é muito baseado em dados e menos em relacionamento. Lição 3. CS é sobre receita. Gente, essa é polemiquíssima, muito polêmica. Por que, gente, CS é sobre receita? Vou fazer um paralelo, fazer uma volta aqui um pouco, lá para 1999, que foi quando surgiu o Customer Success. Há boatos de que não foi necessariamente em 99, que foi em outro momento, mas eu vou contar essa versão, que é a versão que eu acredito. Gente, quando o Customer Success surgiu, foi com o intuito de fazer com que a empresa ficasse mais saudável com os números. Porque a empresa ela não estava conseguindo reter os clientes. E para que ela retesse os clientes e conseguisse ter essa receita da base, o CS surgiu. Aí o tempo passou e a gente foi fazendo com que esse conceito fosse muito relacionado à satisfação, fosse um conceito muito relacionado à felicidade, ao cliente me indicar, eu superar a expectativa, piriri, pororó. E a gente acabou esquecendo um pouco esse lado da receita. Então, gente, outra lição muito importante. O CS, sem ter esse resultado do financeiro, sem gerar receita para a empresa, se torna um centro de custo. E uma área de Customer Success, gente, não pode ser um centro de custo, ela é uma área de resultado. Então, uma área de CS, no final das contas, precisa garantir que os clientes estão expandindo, precisa garantir que o churn está reduzindo, precisa garantir que o cliente está aumentando o ticket médio, por exemplo. Então, a gente, de alguma maneira, precisa garantir que a receita está aumentando por conta do esforço do Customer Success e não necessariamente de outros times, né? Cuidado, gente, com a utopia da satisfação. Então, assim, não dá para a gente fissurar nesse conceito de sucesso do cliente, eu pensar assim, eu quero que o meu cliente seja o cliente mais satisfeito do mundo. Então, por isso, quando ele abrir um chamado no meu suporte, eu vou comprar
igual os casos do Nubank, né, gente? Vou comprar um cartão porque o cachorro comeu o cartão da pessoa. Vou comprar um brinquedo do cachorro, por exemplo. Esse tipo de ação é legal, é muito legal, mas são ações que estão muito relacionadas, gente, com a emoção que o cliente evoca ao se comunicar com a sua marca. Ele não está relacionado a esse resultado de receita ou ao sucesso do cliente de fato. Pode ser, gente, que eu não preciso. Então, pensa nesse caso do Nubank, né? Que o cachorro comeu o cartão da pessoa, a pessoa abriu um chamado no Nubank solicitando o envio de um novo cartão, e aí o atendente do suporte mandou um brinquedinho para o cachorro junto do cartão, para o cachorro poder não precisar mastigar mais o cartão, né? Esse caso, gente, se eu tivesse mandado só o brinquedinho do cachorro, mas tivesse comunicado para o cliente que, infelizmente, não era possível fazer o envio de uma segunda via, por exemplo, essa ação o cliente poderia continuar feliz e falar, poxa, que legal, fizeram isso para mim e tal. Mas essa ação não estaria resolvendo o problema do meu cliente, não estaria olhando para o sucesso dele, ia estar olhando só para a emoção. Então, quando a gente estiver falando de customer success em si, gente, tem que tomar muito cuidado com essa utopia da satisfação. CS não é sobre fazer seu cliente ficar satisfeito, embora seja importante. CS é sobre garantir resultado para o seu cliente. Então, você vende um software que ajuda o seu cliente a vender mais, o mínimo que você tem que acompanhar é se seu cliente está vendendo mais. Certo? Então, gente, procurar tomar cuidado com a utopia de satisfação. Muito legal o NPS, gente, mas e daí? Outro assunto muito polêmico. NPS, gente, é um indicador que mostra se seus clientes estão dispostos a te indicar. Ponto. NPS não é um indicador de satisfação. NPS não é um indicador de resultado. Então, se seu cliente te deu um NPS 10, pode ser que daqui a algum tempo, talvez ele saia da sua empresa. Pode ser que ele dê churn. Ele te indicaria, ele acha seu produto incrível, mas não necessariamente para ele. Então, gente, tem que tomar cuidado com o NPS, não dar um peso muito grande para ele e o seu maior resultado, por exemplo, da estratégia de Customer Success. Na época que eu trabalhava na Sambatec, o nosso grande resultado da estratégia de CS era o NPS. A gente melhorou o NPS no intervalo de um ano, assim que a gente fez um projeto lá de melhoria, cerca de 20 pontos. Bastante. Mas no final das contas, gente, o CEO da Sambatec olhou e falou assim, nossa, que legal. Oi, então, como é que estava aquela venda nova lá? Então, assim, gente, para ele, assim, legal que o NPS melhorou, mas o que isso significa? Sabe? Então, é importante a gente não fazer com que o NPS seja essa principal métrica de uma estratégia de CS. A principal métrica sempre vai ser receita. Se eu conseguir reduzir churn, se eu conseguir gerar upsell e cross-sell, se eu conseguir gerar renovação, ou se eu conseguir aumentar o ticket médio. Bom. E, gente, por último, ainda dentro dessa terceira lição, sem receita é mais difícil gerar uma mudança cultural. Então, assim, quando eu não consigo mostrar para o restante da empresa que meu trabalho ele traz um resultado muito relevante, que é esse resultado de receita, é mais difícil eu engajar os outros times para que eles também sejam centrados no cliente. Vejam só, se eu que sou o time centrado no cliente, eu não trago receita, por que uma outra equipe deveria começar a centrar no cliente também, se isso não vai trazer receita? Então, quando o resultado principal do time de CS é a receita, gente, eu consigo até gerar mais engajamento com outras equipes também. Porque você pode chegar para as outras equipes e falar assim, produto, se você não melhorar o produto, a gente vai passar a perder mais clientes por causa disso, eu vou perder receita. Se eu não chegar para o comercial e falar assim, comercial, esse cliente bad fit que você está colocando aqui, ele sai antes da gente conseguir gerar sucesso para ele. Ele sai e aí eu perco a receita desse cliente. Ou senão, olha, se você colocar clientes bad fit, eu não consigo expandir esses clientes depois. Então, o cliente que, teoricamente, eu poderia ter uma oportunidade de X mil reais, eu não tenho. Então, gente, é muito importante gerar receita para conseguir esse engajamento com outras equipes também. Se você não tem esse poder de negociação com a receita, dificilmente os outros times vão querer te dar atenção
ou vou querer focar em projetos de melhoria contínua para o cliente. Nós vamos agora para a nossa lição número 4. Aprenda a priorizar. Então, gente, o que é aprender a priorizar? Não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo. Já tentei isso na época da Sambatec, já tentei isso na época da UAPA, tentei no começo do MOIP, no primeiro ano do MOIP, deu muito errado. Por que deu muito errado, gente? Quando eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu vou fazer tudo de um jeito muito ruim. Vou fazer tudo nas metades. E quando a gente está trabalhando com Customer Success, a gente consegue identificar onde que o produto está dando problema e está causando insatisfação para os clientes, qual forma de vender que às vezes não está sendo muito clara para o cliente, onde que o suporte está atendendo que às vezes não está sendo suficiente a resposta do suporte para o meu cliente. Então, eu consigo identificar um monte de coisa que precisa melhorar na empresa. Só que se eu tentar fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo, gente, eu não vou conseguir ser efetivo em nenhuma delas. Ainda mais, principalmente quando a gente ainda é gerente de contas, quando a gente ainda é CSM. Você sabe, muitas vezes você pode ter um monte de cliente com problemas ao mesmo tempo. Se você tentar resolver o problema de todo mundo, você não vai conseguir. Vai ser importante que você escolha um dos clientes para você começar a resolver os problemas. E você vai começar a escolher, provavelmente, às vezes pelo cliente maior, ou às vezes pelo problema que tem um maior impacto, que é mais grave. Então, quando a gente começa a priorizar mais a nossa carteira, a gente consegue já estar mais próximo de uma liderança. E aqui, gente, cuidado, quando vocês têm uma carteira de clientes, né, quando vocês estão nessa posição de CSM, se toda semana ou todo dia você vai lá e reclama de uma coisa diferente, você vai parecer aquela pessoa que só é reclamona e que não agrega para o time. E, obviamente, esse perfil não vai conseguir subir para a liderança. Então, a partir do momento que vocês conseguirem olhar para a carteira de clientes de vocês como um todo e pensar assim, gente, qual que é o principal ponto da minha carteira que eu tenho que resolver? Ou para reduzir churn, ou para melhorar a minha expansão, ou para melhorar o ticket médio. Então, assim, qual que é o principal problema ou a principal ação que eu tenho que fazer? Definiu qual que é essa principal ação que vai gerar mais resultado, aí sim, todo dia você fala sobre esta ação. Porque aí, ao invés da gente estar todo dia, tudo é urgente, eu vou dar uma prioridade para os meus times ou para o meu gestor e não vou descansar enquanto essa prioridade não for resolvida. Então, gente, muitas vezes também sofri bastante com isso de tudo urgente, nada urgente, porque eu era aquela pessoa que todo dia eu batia na porta do pessoal de produtos e falava assim, gente, o produto dá problema todo dia, não, porque está muito urgente, porque os clientes eles estão gritando, que ontem foi o login que não estava funcionando, e hoje é isso, hoje é aquilo. Então, gente, todo dia eu chegava com alguma coisa muito urgente e passaram a me ignorar. Porque se tudo que você leva para um time é urgente, o time não consegue priorizar e aí as coisas passam a não ser urgentes mais, porque o time não sabe o que fazer com o que você está passando. Então, é extremamente importante que vocês elenquem aquilo que vai trazer mais resultado e aí vocês batem em cima deste ponto. E os outros, infelizmente, fica para depois. Então, aqui, gente, é muito escolher quais batalhas a gente quer lutar. Depois que a gente já é líder, isso vira, assim, o dia a dia nosso. Eu tenho um monte de batalha que eu preciso lutar, mas eu preciso escolher quais são aquelas que vão me trazer mais resultado, tá? E aqui, gente, passamos agora para a nossa última lição, que é planejamento e execução. Customer Success, gente, é sobre planejamento e execução, principalmente quando você está trabalhando com uma carteira de clientes. O que isso significa? Quando você tem uma carteira de clientes, também tem muito a ver com aquilo do saído automático. Não dá para você ficar só respondendo e-mail e resolvendo os problemas do cliente. Você precisa descobrir qual que é o grande objetivo do cliente. Planejar com o cliente como é que você alcança esse objetivo. E, mais importante, garantir que você vai alcançar aquele objetivo com o seu cliente. Então, gente, quando você está liderando uma carteira de clientes, você está aí responsável por essa carteira, descobre o objetivo dos clientes. Tem um mecanismozinho que a gente chama de Account Success Plan, né? Ou traduzindo do português, né? É construção de um plano de sucesso para aquela conta.
a gente ensina nesse curso nosso, né, do Customer Success Manager. Então, assim, se vocês quiserem entender até um pouco mais em como fazer um ASP, né, o Account Success Plan, procura a Van para vocês falarem sobre esse curso, né, do Customer Success Manager, que a gente fala bastante, assim, como construir plano de sucesso com os clientes. Mas, assim, senta com seus principais clientes, descobre qual que é o grande objetivo deles, monta um plano de sucesso, coloca datas, tarefas que têm que ser cumpridas até o cliente alcançar aquela meta ou aquele objetivo, cobra o seu cliente, cobra os seus times internos, faz aquilo acontecer. Eu, gente, na época que eu era gerente de contas na Sambatec, lá em 2015, eu cometi muito um erro que eu sentava com os clientes, montava um plano de sucesso, voltava para a empresa e, não, é esse o plano, tá, ótimo. E aí eu deixava de acompanhar. Eu esquecia esse lado da execução. Eu achava que só o fato do plano estar montado, o cliente já sabia o que tinha que fazer. Mas não, gente, é importantíssimo todo dia eu bater na porta, falar, cliente, você fez aquela atividade importante? Cliente, isso aqui está faltando. Senão, olha, times internos, isso aqui tem que ser melhorado, ó, isso aqui precisa ser feito. Então, a gente tem que ser quase que um gerente de projetos para garantir que o cliente ele vai realizar todas aquelas atividades e que ele vai bater aquela meta que a gente juntou, né, que a gente colocou juntos. E depois que a gente se torna líder, gente, o planejamento e a execução eles não podem andar separados, porque não existe receita de bolo trabalhando com customer success. Tudo tem que ter um estudo, um descobrimento. Então, por exemplo, gente, existe receita de bolo para o tempo de onboarding? Não. Para algumas empresas, o onboarding dura uma semana. Para o MOIP, dura 2 meses. Para outras empresas, o onboarding dura 6 meses, que é um período super longo, que às vezes a implantação é complexa. Então, não existe receita de bolo, gente, para o período de onboarding. É importante você sentar com a sua base e falar assim, deixa eu ver o que os meus números estão dizendo. Que tem a ver também com a nossa dica número 2, que é o que o CS é muito baseado em dados, né? Então, gente, senta, analisa os números. Baseado no que você descobriu nos números, você planeja uma ação. Com esse planejamento que você montou, você vai testando. Então, assim, descobrir que um usuário que está predisposto a dar churn, um usuário do Netflix, por exemplo, é um usuário que assiste 40% menos, tem 40% menos de tempo de tela de uma semana para outra. Beleza? Descobri isso. Então, agora eu vou planejar algumas ações que eu posso fazer com todos esses clientes que estão com 40% a menos do tempo de tela assistido, para garantir que eles voltem a ter o tempo normal. Então, vou mandar, por exemplo, uma notificação dentro do aplicativo do Netflix, vou mandar um e-mail, vou trocar sugestões, por exemplo, de séries ou de filmes para essa pessoa. Bolei aqui algumas ações, né, gente? Planejei. Faço o teste, mando e-mail, mando isso, mando aquilo, não sei o que, vejo qual que teve mais efetividade, e aí sim eu consigo processualizar aquilo que eu estou construindo e consigo automatizar e tal. Então, gente, Customer Success, como não existe essa receita de bolo muito certinha, só a gente ter boas ideias não adianta. Ah, eu vou colocar um onboarding aqui de 3 semanas, porque eu vi numa empresa aí legal que o onboarding tem 3 semanas. É importante a gente olhar para os nossos próprios números e entender quais ações que são efetivas. Então, gente, quando a gente tem uma carteira de clientes, os CSMs que vão se destacar mais são aqueles CSMs que conseguem identificar que os clientes, que têm possíveis clientes em risco e conseguem montar planos para tirar esses clientes do risco. Ou, vamos falar do outro lado, é um CSM que consegue destravar oportunidades na carteira e consegue montar planos para que o cliente alcance resultado com esse novo produto que vai ser vendido. Ou um CSM que consegue crescer constantemente o uso do produto do cliente. Então, aqui, gente, nessa quinta dica, é muito importante que eu consiga perceber uma evolução daquilo que estava na minha cabeça e daquele resultado que eu quero que aconteça de fato. Tá? E agora, nesses 15 minutinhos finais, pessoal, eu queria abrir para dúvidas que vocês têm. Eu não sei se a gente tem aqui no chat. Agora eu estou vendo que o chat tem algumas pessoas, né? Vocês estão se apresentando aqui no chat.
Letícia perguntou se a gente vai compartilhar. Ô, Van, eu não vejo. Van, você está aí? Oi, Tá tô aí, né? sim. Nós estamos gravando, a gente vai compartilhar a gravação. A gente sempre manda, a gente vai mandar um link, a gente vai subir para nossa plataforma, aí todo mundo vai receber o link para assistir. Show. Pessoal, aí se vocês quiserem abrir o microfone para a gente fazer um bate-papo aqui, fiquem totalmente à vontade. Eu separei esse tempo para isso, inclusive. Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, o que, que a gente fala, o que, que a gente faz, fiquem à vontade. Ah, chegou aqui no chat. A Soraya, Lilian, você utiliza algum software para visualizar o uso dos clientes? Se eles estão logando ou não? Qual que é, ou é a própria plataforma? Soraya, boa pergunta. Para garantir que a gente tem essas informações de uso de produto, ou até informação de resultado, né? Se o cliente está alcançando ou não o resultado que ele espera, a gente tem algumas maneiras de identificar. Você pode usar uma plataforma de Customer Success própria para isso, ou você pode usar alguma plataforma, por exemplo, de BI, tipo um Tableau, um Looker, um Power BI da vida, ou um Mixpanel, por exemplo, dependendo do estágio que você está da sua estratégia. Hoje, na ChatPay, como a ChatPay é uma empresa que começou há menos de um ano, a gente está super novinho, e o nosso time é um time bem pequenininho, a gente ainda não tem um sistema de Customer Success. Então, a gente acompanha a utilização de produto através do Mixpanel. A gente consegue ver se o cliente usou na última semana, se a quantidade de usuários que ele tem está menor, está maior. Então, a gente tem todas essas informações lá nesse sisteminha. Mas existem vários aí que você pode acompanhar isso, tá? A Claudiane, né, perguntou aqui, Lilian, em uma empresa de tecnologia, normalmente os gestores de conta costumam ter quantos clientes na carteira para que ele possa realizar uma boa gestão? Claudiane, essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, é a pergunta de $1 milhão. Né? Não existe um número mágico, tá? Para a quantidade de contas por pessoa. Vou te dar um exemplo. Tem um boato aí, um número mágico, que cada CSM pode gerir até R$2 milhões em receita. Gente, tá? Esqueçam isso. É mito, lendas urbanas. Uma coisa que você precisa pensar, Claudiane, é o seguinte: qual que é o modelo de atuação que você faz hoje? É um modelo mais high touch? Esse modelo mais high touch é quando a gente tem um contato, o tete a tete mais intenso, onde eu falo com o meu cliente, por exemplo, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, é um contato bem intenso mesmo. Ou uma vez por semana, talvez até mais do que isso, né? Se for muito high touch, a quantidade de clientes por carteira é menor. E aí vale a pena você entender assim, mas como é que eu sei, né? Qual que é a quantidade de clientes menor? Vale a pena você entender quais atividades esse CSM precisa cumprir com esses clientes que são mais high touch. Ele tem que fazer uma reunião semanal ou uma reunião mensal? Ele tem que fazer algum estudo? Então, baseado nessas atividades que ele tem que cumprir com esses clientes, aí você sabe se a carteira tem que ter, por exemplo, 5 clientes, ou 30, ou 100. Às vezes 100 é reduzido, dependendo para aquilo que você vai fazer, né? Então, por exemplo, gente, para um banco, 100 clientes não é muita coisa, é pouco. O gerente de banco tem 2 mil, 5 mil clientes na carteira. Então, vale a pena você entender qual que é o modelo de atuação e quais atividades têm que ser feitas para você definir o que é legal de quantidade de clientes. Se for uma estratégia mais tech touch, que você tem bem menos contato, aí você vai para 5 mil, 6 mil clientes na carteira e funciona. Resta você entender como é que você quer fazer essa atuação. E, obviamente, os resultados que você quer alcançar. Calma, deixa eu ver aqui. A Fernanda perguntou, né? Como medir engajamento de clientes? Fernanda, existe 1 milhão de maneiras para medir engajamento dos clientes, né? Depende do que você vai, com o que você trabalha. Então, por exemplo, você trabalha num aplicativo, o exemplo do Netflix. O engajamento do cliente com o Netflix, eu acho que é muito tempo assistido. Ou, por exemplo, quantidade... Podem ser vários indicadores, né? Basta a gente escolher aqueles que vão ajudar a gente mais no nosso dia a dia. Mas o Netflix pode ser, por exemplo, tempo de filmes ou séries assistidas por semana ou por mês, pode ser quantidade de séries ou filmes diferentes assistidos,
ou seja, uma diversidade, né, dos programas assistidos, pode ser funcionalidades do Netflix que você utiliza, às vezes você usa só a sessão de série, às vezes você usa só filme, ou às vezes você não usa, por exemplo, aquela sugestão aleatória do Netflix. Então, assim, pode ser um monte de coisa. E a gente mede isso, agora olhando para a porta para dentro, mais tecnicamente, através de plataformas como o Mixpanel, ou a sua própria equipe de produtos, engenharia e tecnologia pode ter essas informações, né, para você conseguir medir engajamento no produto, tá? Respondi sua pergunta? Se, por exemplo, engajamento no Moip, como a gente era uma conta digital, gente, é óbvio que o cliente vai estar engajado e utilizar o produto, ele precisa receber dinheiro, né? Precisa pagar as contas, pô. Então, nosso engajamento, ele não era na utilização em si, porque todo mundo precisava utilizar. O nosso engajamento era muito nos resultados do cliente. Se a conversão estava boa, se o cliente participava de reunião. Então, aí a gente já olha para o engajamento de outra maneira. Se o cliente abria meus e-mails, entendem? Então, assim, dependendo de onde vocês estão, o engajamento com o produto ele vai se transformar de diversas maneiras. Tá? Uhum. Ok. A Maiara... Opa, peraí, que a Maiara foi uma das últimas que perguntou aqui. Tô tentando ir na ordem, viu, gente? Chegou bastante coisa aqui no chat. A Letícia perguntou: na minha empresa estamos em estruturação de time, estratégias para CS. Teria alguma dica primordial para este início? Letícia tem uma dica ótima. Primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o que seu cliente quer com você. Qual é o resultado que ele espera da sua empresa? Ele quer aumentar as vendas dele? Ele quer reduzir a quantidade de contatos que chegam para ele? Então, assim, você precisa entender qual que é o grande resultado que o cliente quer alcançar utilizando o seu produto ou serviço. E é muito importante que esse resultado ele seja um número. Seu cliente não pode virar para você e falar assim, eu estou com vocês porque eu quero um atendimento melhor. Então, assim, se o produto parar de funcionar, mas se atender bem o cliente, vai tá tudo bem. O cliente vai continuar. Tem que ser um resultado mais do seu negócio mesmo e que seja um número possível de você metrificar e de você acompanhar no dia a dia. Então, assim, a dica primordial é entender muito profundamente dos seus clientes, quem são eles, onde vivem, o que comem, né? Qual perfil de cliente que você tem, qual tamanho e, principalmente, o que ele busca de resultado na sua empresa. Aí agora a Soraya, né, pergunta aqui de novo. Lilian, como você mensura se os clientes estão atingindo os objetivos esperados? Soraya, aí também vai depender muito do seu modelo de negócio, né? O resultado que os meus clientes esperavam no Moip era o resultado de melhoria da conversão. Então, com esta melhoria da conversão, eu tinha esse resultado no meu produto, né? Como eu era uma conta digital, eu sabia quanto meu cliente estava convertendo ou não. Então, esse resultado eu já tinha naturalmente, eu conseguia verificar ele através da plataforma de CS que a gente utilizava. Então, basicamente, a gente fazia assim, toda vez que o cliente caía essa conversão, a plataforma de CS avisava o gerente de contas daquela conta, falando assim, aquele cliente caiu o resultado dele. Então, era assim que a gente acabava acompanhando. Mas agora, se você utiliza, ou se você tem outro modelo de negócio, o resultado dele vai ser diferente. Muitas vezes o resultado que seus clientes querem, talvez você mesma não tenha ele disponível, e aí você vai precisar fazer algumas reuniões frequentes com o seu cliente para você pegar esse resultado com ele. Não é o melhor dos mundos, mas às vezes acontece esse caso, tá? O que é importante de você acompanhar esse resultado é que você consiga tomar ações com base nele. Então, seu cliente está com menos resultado do que era necessário, avisa o gerente de contas, ou senão vai lá, fala com ele, tenta resolver. Então, é para isso que a gente usa o resultado do cliente, tá? E aí, para medir, cara, plataforma de CS, plataforma de BI, sinal de fumaça, Excel, dá para você medir de várias maneiras, tá? Só é importante você conseguir fazer alguma coisa com esse resultado. Depois da Soraya, é a Maia. A Maia perguntou aqui, Lília, você acha que o CSM tem que ser medido para alguma métrica que reflete em pagamento de comissões? Você acha que essa prática é viável para CS também? Maia, também é um assunto mega polêmico esse, tá?
O CS, eu acho interessante, sim, ter uma bonificação com base em uma gama de resultados. O que não funciona para Customer Success é você dar uma comissão só pela venda. Então, assim, vendeu, ganhou comissão. Por que que não funciona? Porque quando a gente dá comissão para alguma coisa, gente, é dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo tem boleto para pagar. Eu, se tivesse comissão, por exemplo, eu ia ficar o dia inteiro vendendo para cliente. O resto dessa atividade, que se foda. Eu quero comprar as blusinhas. Ver lá se eu ia focar em outras coisas. Então, assim, gente, quando a gente coloca uma comissão, a gente acaba instruindo. Vocês estão dando risada, né? Mas é sério, galera. Quando a gente dá comissão, a gente acaba instruindo o nosso CSM a ficar fazendo só venda. Então, às vezes, ele vai priorizar vender um produto novo ao invés de trabalhar a saúde do cliente, ao invés de evitar que um churn aconteça. Então, só comissão pela comissão não funciona, não é bom para um time de CS, não é nem um pouco saudável. Mas quando você coloca uma bonificação, um valor fixo, com base num mix de churn, expansão, clientes em risco, clientes oportunidade, aí você já tem um incentivo que é mais interessante para o CS, porque ele precisa botar todos os pratinhos ali para rodar para ele conseguir ter a bonificação dele no final do mês, tá? Então, acredito sim no modelo de dar uma remuneração variável para o CS, mas ele precisa ser algo um pouco menos agressivo e tem que ser um conjunto de métricas dos dois lados, tanto do risco de churn, do churn, quanto do lado da expansão. Porque se a gente olhar só para a expansão, aí, meu filho, o CS vai olhar só para as blusinhas que quer comprar. A Mira perguntou aqui, né? Boa noite a todos. Lilian, qual a sua experiência na entrega de VOI e ROI aos clientes? Pois é um super desafio interno e externo. Mira, eu acho que o próprio curso do Customer Success Manager vai te ajudar muito a entregar ROI. Por quê? Existem algumas maneiras da gente provar para o cliente que a gente está entregando o resultado para ele, que é o Executive Business Review, por exemplo. EBR, né? É um processo super comum do Customer Success, onde a gente, uma vez por mês, ou bimestralmente, ou até anualmente, dependendo da frequência que fizer sentido para a sua empresa, a gente mostra os resultados do plano de sucesso que a gente construiu com o cliente. Então, gente, é muito importante a gente aplicar o plano de sucesso, né, o Account Success Plan, e o EBR para o cliente perceber o retorno sobre o investimento que ele está fazendo, que é o ROI. Então, com esses dois processinhos, você acaba provando com certa frequência para o cliente que a sua empresa está trazendo resultado para ele. Então, é importante, se você quiser... E assim, para explicar aqui agora, gente, eu acho que a gente ia ter que ficar aqui até umas 9 horas da noite. 9 não, minto, a gente ia ter que ficar aqui até umas 10, 11 para explicar tudo de geração de ROI para o cliente. Como hoje não temos esse tempo, até porque a professorinha que vos fala aqui está desesperada de fome, como fala o meme, né? Estou cagada de fome, imagino que vocês também. Você pergunta a Van sobre o curso lá, como é que faz, que a gente fala bastante, tem um módulo só sobre Account Success Plan e Executive Business Review, que é o que garante que você gere resultado para o seu cliente, tá? Gente, eu odeio fazer isso, procure o curso, mas é porque esses dois realmente não tem como explicar aqui e agora, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, vocês perguntaram muita coisa, eu estou tentando acompanhar aqui. Lilian, a Maia também perguntou, o que você considera primordial para iniciar uma operação de CS do zero em uma empresa que não é SaaS? E ela também fez uma outra pergunta aqui. Você considera ideal que o número para a relação de CAC e LTV? Como podemos medir isso de uma forma simples e objetiva? Tem alguma dica? Tá. Primeiro ela perguntou, né? O que eu preciso fazer começar CS numa não SaaS e aí depois o número ideal para a relação de CAC e para LTV, né? Agora que eu consegui raciocinar. Cara, começar uma estratégia de CS numa empresa que não é SaaS, um primeiro passo você sempre vai ser, né? SaaS ou não SaaS, descobrir mais sobre seus clientes. Mas eu não sei muito sobre meus clientes, eles não querem me atender. Manda pesquisa, roda aí sim pode rodar o bendito NPS ou pesquisa de satisfação, porque quando a gente não é SaaS, às vezes fica mais difícil para a gente ter informações de produto, às vezes ter mais dados. Eu imagino que seja a segunda dica que tenha despertado um pouco dessa dúvida sua, né?
da questão dos dados. Então, assim, se você não tem muitos dados para trabalhar, minha amiga, tira os dados daqui, ó, forma bases de dados para você conseguir trabalhar através de pesquisa de satisfação, NPS, faz entrevista, liga para os seus clientes de perfis diferentes para você descobrir sobre eles. Então, se você não tem muitos dados para trabalhar, começa a gerar essa base de dados por conta própria. Então, essa é a dica para começar a estratégia de CS em empresas que não são SaaS, ou às vezes não são de tecnologia, tá? Aí, qual que era a outro pedaço da pergunta? Relação para CAC LTV, né? Cara, não, eu acho que eu já li sobre um número mágico, que é uma relação de 3, de 1 para 3, um negócio assim. Mas eu também acho que números mágicos, quando a gente fala de CS, talvez nunca seja interessante. Cara, eu não sei se existe uma forma fácil de medir a relação do CAC e do LTV, viu? Mas, assim, o cálculo mais simplificado para isso é você pegar o seu CAC, medir, por exemplo, custos que você tem com marketing, com vendas, tá? Ou até com publicação, alguma coisa assim, anúncios pagos, né? Mas basicamente é marketing, vendas. E aí depois você pega o seu lifetime value, né? O ticket médio dos seus clientes, vezes o tempo médio que eles ficam, e aí você compara esses dois. Então, o cálculo mais fácil é você pegar custo de marketing, vendas, dividir pela quantidade de clientes que entraram e comparar com o lifetime value do cliente, quanto tempo que vai demorar até você chegar lá. Mas eu acho que não sei se é um cálculo muito fácil de ser feito, não. Nunca vi um jeito mais simples de fazer, tá? Deixa eu ver aqui. A Soraya falou que esse cenário mesmo, do modelo mais high touch. A Thaís está falando aqui que também estão iniciando a estruturação de CS no Tribanco, né? Qual o ponto principal a ser utilizado na análise de cohort? Thaís, olha só, o ponto principal para a gente usar em análise de cohort, principalmente para quando a gente está falando de serviços financeiros, né? Eu acho que é olhar para aqueles resultados que o cliente quer alcançar com o serviço financeiro que você está prestando. Então, no caso do Moip, a gente olhava muito para a conversão de vendas, que os clientes buscavam isso. E a gente viu que no cohort de clientes que tinham saído de churn, a conversão era muito pior do que no cohort de clientes que estavam há mais tempo na empresa. Então, foi ali até que a gente descobriu que, cara, uma conversão baixa faz o cliente sair, uma conversão alta faz o cliente ficar mais tempo. Então, eu tentaria olhar muito para esse principal resultado que o cliente quer alcançar com o Tribanco, sabe? Ver como é que isso se comporta numa base de sucesso, uma base de insucesso, comparar esses dois perfis para ver o que dá certo aí. Deixa eu ver aqui. A Patrícia perguntou, para identificar esse objetivo-chave do cliente com a empresa, pensando numa estratégia de CS nova, em uma empresa já consolidada, você indica uma conversa, uma pesquisa. Então, Patrícia, dependendo do tamanho e do modelo de negócios, às vezes você não vai conseguir falar com uma quantidade interessante de clientes, né? Então, assim, se você for um modelo de negócios B2C, por exemplo, você só fazer entrevista, você não vai conseguir ter uma informação muito assertiva. Mas aí, o que eu recomendo você fazer? Lança umas pesquisas com os clientes, nada muito longo, porque senão seu cliente não vai querer responder, ou vai responder tudo cagado, né? Então, assim, nada muito longo, manda uma pesquisinha, pega alguns clientes que responderam essa pesquisa, dá um toque, aí você faz uma entrevista via telefone, pega clientes que não responderam, e aí você tenta fazer uma entrevista via telefone. Então, mescla entrevista com as pesquisas que vai te ajudar você a descobrir esse principal objetivo. Uma dica de ouro, tá? Provavelmente, gente, a gente tem algumas hipóteses, né, de qual que é o principal resultado que o nosso cliente quer alcançar. O que eu sugiro é você colocar assim, uma pergunta para o seu cliente, né? Atualmente, qual é o principal resultado que você busca alcançar com a minha empresa XPTO? Deixa lá essas hipóteses como opção para o cliente marcar. Então, assim, é a conversão, não, é a contestação, é aquilo, aquilo outro, e no final você deixa para o cliente clicar no outro e deixar o recado no outro. Mas coloca múltipla escolha, porque aí você vai meio que forçar os seus clientes a escolherem um grande objetivo que eles querem alcançar. E aí você vai conseguir entender na sua base de clientes, na sua grande maioria, o que você precisa perseguir na base. Então, fazendo esse tipo de pesquisa ajuda muito, tá? Deixa eu voltar aqui. Gente, eu vou pegar mais uma pergunta só, tá?
da Juliane. Para empresas de gestão de pagamentos, acompanhamos muito receita, consumo de produto, TPV, porém o take rate é o mais difícil de aumentar. Pela sua experiência no segmento, qual o ponto mais importante? Juliane, estava com saudade até de falar de take rate, de reduzir taxa para os clientes, saudade. Gente, isso é específico do mercado de meio de pagamento, tá? Esses indicadores. Mas, enfim, estratégias que ajudam a aumentar o take rate que a gente fazia. A gente tinha algumas campanhas trimestralmente para aumentar o nosso take rate. E uma delas era tentar incentivar os clientes a abrirem mais parcelamento. Então, a gente pegava os clientes que tinham um ticket médio alto, ou seja, clientes que têm um ticket médio de mais que 200, mais que 300 reais, que, gente, a gente parcelar a compra menos que 50 conto, por exemplo, é mais incomum. Então, assim, a gente pegava clientes com maior ticket médio e que ainda não abriam parcelamento. Então, quando a gente fazia isso, a gente conseguia incentivar aquele cliente a abrir mais parcelamento, porque o nosso take rate nas parcelas de 6 a 12 vezes era maior, geralmente maior do que o take rate de 1 a 6. Então, a gente fazia campanhas para incentivar os clientes a abrirem mais parcelamento. A gente fazia algumas campanhas de cartão de crédito. Então, a gente pegava todos os clientes que vendiam somente através de boleto, com MOIP, e aí a gente tentava trazer o cartão de crédito dessas contas também, porque o boleto era o grande ofensor do nosso take rate. Então, o boleto e os nossos key accounts, né, que tinham um take rate menor. Então, quando a gente conseguia trazer cartão de crédito de clientes que já vendiam através de boleto, a gente conseguia aumentar bem o take rate de algumas carteiras, tá? Eu acho que essas eram as principais ações, assim, para trabalhar com take rate, mas é algo realmente mais chatinho, porque são ações maiores, né? Você trazer um cartão, convencer seu cliente a abrir mais parcelamento e por aí vai. Beleza, gente? Então, eu acho que é isso. Tem uma última pergunta aqui de quem que é? Da Claudiane, né? Quais ferramentas para a área de sucesso eu indico? Claudiane, a gente tem ferramentas próprias para Customer Success, e aí existem várias no mercado, tanto gringas quanto brasileiras, e aí eu acho que vale você dar uma analisada em todas para você ver qual que te oferece a maior quantidade de funcionalidades com o melhor preço, né? Ou às vezes, qual te oferece as funcionalidades que você precisa com o melhor preço, né? E eu também recomendo muito a utilização de ferramentas de BI, tipo o Power BI, o Intercom, Mixpanel, um Tableau, Looker, ou outras plataformas, né, que te ajudem a ter mais informações, mais números sobre os seus clientes. Então, assim, gente, na época que eu estava no MOIP, porque hoje eu estou respondendo um chamado no suporte, estou falando com o cliente, então hoje eu estou um pouco fácil tudo, porque a ChatPay está bem no começo, né? Mas lá no MOIP, quando eu estava mais para gestão, eu passava, assim, grande parte do meu dia só em ferramenta de BI, estudando número, vendo o que causava mais churn, o que causava menos churn. Então, eu recomendo super ferramentas de BI e ferramentas próprias para Customer Success. E aí, acho que para recomendar uma aqui, é importante que você analise a sua necessidade e o preço que atenda aquela sua necessidade por completo. Pessoal, então agora terminamos mesmo nossa live. Procurem o curso de Customer Success Manager, que ele é um curso que eu e a Luciana Teles fizemos com muito carinho no coração, pensando muito realmente em dar ações práticas para vocês no dia a dia, principalmente porque, gente, quando eu comecei a fazer Customer Success, o conteúdo era assim, ó, CS, você gerar valor para o seu cliente. O que é valor? Como é que eu gero esse negócio? Vou sentar aqui, tá, entendi, gera valor, mas sentei aqui na minha cadeira, um monte de e-mail pipocando, meus clientes me ligando, gritando comigo, como é que eu faço essa merda? Não tinha, gente, o conteúdo era só isso. Então, eu e a Lu, a gente se preocupa muito em dar algumas ações mais práticas para vocês fazerem no dia a dia, para vocês não passarem por isso, essas raivas que nós passamos, entendem? Então, assim, o curso ele é muito prático, ele ajuda vocês a gerirem melhor uma carteira de clientes. A Juliane pediu meu LinkedIn. Meu LinkedIn é Lilian Oliveira CS. É linkedin.com/Lilian Oliveira CS. Então, gente, faça um curso que ele está muito legal e ele está com um preço muito interessante pela qualidade do conteúdo.
E depois do CSM ainda tem um avançado para quem quer virar assim, aquele líder de CS fodão. Então, recomendo super. Van, você quer fechar alguma coisa aqui ou podemos já finalizar? Eu coloquei lá no chat, para quem quiser entrar em contato, coloquei meu WhatsApp, coloquei o e-mail também, tá? E aí eu coloquei o folder aqui também, quem não conseguiu pegar, só pedir que eu vou passar. A gente vai passar para vocês também o link da gravação, para vocês assistirem de novo, porque tem muitos detalhes, essa live ficou muito rica. Obrigada, Lilian, como sempre, super parceira nossa. E obrigado a vocês por estarem aqui com a gente sempre, né? Umas carinhas muito conhecidas já estão sempre aqui com a gente. E logo, logo terá mais, né? Vai ter a live da CSA também, mês que vem. Vai ter live do CSA que também vai estar bombástico. Logo, logo a gente vai começar a divulgar também. E super obrigada e sucesso para todos aí nessa carreira maravilhosa. Maravilhoso. Gente, um beijo. Espero ver vocês lá como aluninhos. Quem é aluno continua ganhando desconto em outros cursos da Seda, e-mails e da Lu. Então, assim, não perca. Beijo para vocês. Boa noite. Vejo vocês em julho. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada.